muito corrido, muito corrido. Por isso que eu estou gravando assim depressa, não estou no estudo do Compartilha, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com a sua vida. Hoje eu tenho uma grande novidade e vai vir mais novidade ainda que o Espírito de Deus está colocando no nosso coração, na nossa mente, viu? Fica ligadinho. Escuta essa palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas não deixe de curtir e compartilhar. Lembrando, levando Jesus à casa das pessoas, aos corações das outras pessoas, à vida das pessoas. Fica ligadinho, assistindo. Juntos na palavra, por gentileza, abramos as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 16. Localize, por gentileza, o verso de número 15. E vejamos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Alguns já se colocaram sobre os pés. Eu queria que quando você achasse, você se ajuntasse aos que estão de pé para fazermos a leitura da palavra. Se você puder, se você não puder, pode ficar sentado mesmo, mas com bastante referência, porque se trata da palavra de Deus. Capítulo de número 16 e verso de número 15. Só aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Ótimo. Leamos, por favor, acompanhe a sua tradução. Mas vos continuou ele, quem dizes que sou? E o verso 16 diz: respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao som do número 3 da minha voz, eu gostaria que alto e bom som nós repetíssemos o verso de número 18. 1, 2, 3. Olhos fechados, por gentileza, continue com a sua Bíblia aberta. Pai, te damos graças por tudo que aconteceu esta noite. Nós queremos ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Fala conosco, porque estamos sedentos de ti, Pai. A tua igreja está aqui de ouvidos abertos, disposta a te ouvir. Em nome de Jesus, fica conosco até o término desse culto. É o que oramos, agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Assente-se dizendo graças a Deus. Queridos, bem verdade é que desde quinta-feira Deus tem enviado para cá uma substância espiritual muito forte, né? Eu estava conversando aqui com meu amigo, o presbítero Caio, e estava dizendo a ele que hoje eu só vim trazer a sobremesa. Os irmãos já estão cheios, abastecidos. Hoje eu só vim trazer aqui, como responsável, a sobremesa para os irmãos. Queridos, esse discurso que está acontecendo aqui faz necessário esta noite total silêncio, porque senão não entenderemos nada do que vai ser dito e pregado. Esse discurso que estamos nessa noite diante dele é um discurso entre Jesus e os seus discípulos. Logo depois o seu comissionamento, Jesus pegou alguns discípulos e os comissionou a uma obra, a eles irem nas cidades pregar, a eles irem anunciar o reino dos céus. A Bíblia diz que logo quando eles voltam, Jesus os chama para uma conversa e logo Jesus faz uma pergunta a eles dizendo: quem dizeis por aí que sois o Filho do Homem? Quem que estão dizendo que eu sou por aí? Alguns dos discípulos ali diz, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros diziam que o Senhor é um profeta que surgiu. Mas Jesus, olhando para eles,
disse assim: bem está que assim dizes o povo por aí. Mas em sua réplica Jesus joga para eles de novo, dizendo: e vós, quem dizeis que sois? Há um silêncio entre os discípulos, e apenas um, cujo nome Pedro, olha para Jesus e disse: eu disse para eles que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olha para Pedro em um olhar de misericórdia e diz: bem tem dito Pedro, ou Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foste carne nem sangue que te revelara, mas o próprio Pai que está nos céus, Ele te revelou isso. Agora, porém, eu te digo que tu também é Pedro. E Jesus, trazendo novamente a responsabilidade para ele, diz: tu é Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tem uma coisa, Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Jesus estava dizendo que a igreja iria nascer. Jesus estava falando de algo que ainda não tinha nascido, mas no seu coração já tinha vida. E Jesus estaria agora preparando os discípulos, que seriam os primeiros pais da igreja, para aquilo que haveria ainda de nascer. E ele fala isso com muita veemência, dizendo: a igreja vai nascer e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que há muitas lutas. Observe que durante esses 10 anos foram 10 anos de muita luta, foram 10 anos de muita batalha, 10 anos de muito trabalho árduo, 10 anos onde o inimigo tem tentado, tem vindo forte, tentando contra a igreja. Só que tem um porém: ele não prevaleceu e nunca prevalecerá, porque é uma palavra dita por Jesus, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Agora nós estamos falando da igreja que ainda havia de nascer. Jesus estava preparando eles. É por isso que Jesus anda com eles durante 3 anos. Durante 3 anos Jesus traz 12 homens para perto de si e começa a dar exemplo a eles com as suas obras, com o seu testemunho, com as suas ações. Ele anda e faz milagre, e ele faz questão que esses 2 homens acompanhem os seus passos, porque ele está preparando eles a cuidar da igreja que vai nascer. Ele está ensinando eles a cuidar do rebanho, ele está ensinando eles a cuidar das almas. A igreja ainda havia de nascer e Jesus estava preparando eles para o nascimento da igreja. Agora, com o nascimento, irmãos, como se trata do nascimento, e eu quero aqui agora acoplar aqui o nascimento, porque nascimento, quando se trata do nascimento, para você ter uma ideia, o ventre de uma mulher quando é visitado, ou uma mulher quando ela vai gerar filhos, há um sentimento de alegria pelo filho que se vai nascer, sim ou não? Sim, há um sentimento de alegria. A mulher fica alegre, o pai de família fica alegre, outras famílias se alegram. Até na Bíblia nós encontramos relatos, e eu quero ver com você, por isso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta, relatos de filhos que nasceram e provocaram alegria. O nascimento da criança provocou alegria nos pais. Eu queria começar com o livro de Gênesis. Abre por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 4. Nós vamos bem paulatinamente esta noite para entendermos esta palavra. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 4 de Gênesis, verso 1. Eu vou lendo para ganhar tempo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: olha o que diz Eva: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela está parafraseando aqui um texto com um sentimento de alegria. Capítulo 4 e verso 25. Nós vamos ter o relato da mesma Eva agora, falando de outro nascimento. Olha o que diz
novo, ou seja, ela está alegre, o sentimento dela é um sentimento de alegria, e ela coloca o nome do menino de Sete, que no hebraico quer dizer substituto, ou aquele que foi colocado em lugar de outro. O sentimento dela é um sentimento de alegria, não diferente da reação de Eva. Nós vamos ver esse mesmo sentimento no coração de Sara e Abraão. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 21, e vamos ver o que está relatado no capítulo 21 do livro do Gênesis, para você ver o sentimento de Abraão e da sua digníssima esposa. Capítulo de número 21, acompanhe o verso 5 e o verso 6 para você ver. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha o verso 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de Deus me deu motivo de E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ela está dizendo: eu estou feliz pela benevolência que Deus me prestou ao conceber, ou o meu ventre ser visitado. Agora vai nascer um filho. Eu vou me alegrar, mas não só eu, outros se alegrarão comigo. Esse mesmo sentimento de Eva e também de Sara nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, e vamos ver o que está escrito lá. 1 Samuel capítulo 2, olha o que diz o verso de número 1 e também o verso de número 5. Capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, verso de número 1 e o verso de número 5. Então orou Ana e disse: o meu coração se no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se dos meus inimigos. Olha o verso 5. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais. Até estéril teve 7 filhos. Olha que interessante, ela está alegre, ela está expressando a sua alegria. Esse cântico do capítulo 2 é uma expressão de alegria por um filho gerado. Agora ela está dizendo que até Esther foi mãe de 7 filhos. Olha que sentimento alegre. Mas não obstante a isso, nós vamos no Novo Testamento, nós encontramos esse mesmo sentimento de alegria lá no Novo Testamento. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 1, e nós vamos ver o que vai dizer a palavra de Deus. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está cortado diga aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz o capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, e o seu verso de número 48. Olha o que diz: porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. É um cântico de alegria logo após o anjo ter dado notícia que ela vai conceber e dar à luz um filho. Ela está gerando agora um filho está sendo gerado no seu ventre. Então é um sentimento de alegria, de euforia no seu coração, e ela exulta ao Senhor, ela toca um cântico de agradecimento ao Senhor. Não diferente da alegria dela, nós vamos encontrar essa mesma alegria no capítulo de número 1 e no verso 57 e 58. Olha por favor o que diz. Ela vai visitar a sua prima Isabel, e olha o que acontece. A Isabel se cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Ou seja, eles escutaram que ela concebeu. Além da família dela estar alegre, agora um sentimento de alegria também nos parentes, vizinhos e amigos. Todos estão alegres porque o seu bem foi visitado, nasceu um filho. Ela está feliz, ela está cantando, ela está alegre, ela está exultando o Senhor de alegria. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque todo nascimento ele promove no coração de muitas pessoas alegria, um sentimento de euforia, um sentimento de satisfação da alma. Ele promove no coração das pessoas um sentimento de magnitude. Agora, quando nós
irmão, diferente do sentimento da alegria, é o sentimento do aborto. Diferente do sentimento da alegria, é o sentimento do aborto. É um sentimento totalmente contrário quando se trata do aborto. Não é igual ao nascimento. E o aborto, para você entender, ele deixa, melhor dizendo, algumas causas negativas, seja ele por causa natural, ou seja ele por uma causa espontânea, uma causa natural, ou alguém, no caso, que se esforce um aborto. Todos os resultados de um aborto, eles são negativos, mas eu escolhi para esta noite aqui, para encaixarmos com a palavra, 6 estados negativos que um aborto promove. Quem está me escutando, diga amém. Amém. O primeiro estado que eu quero deixar aqui, que o aborto ele provoca na vida de uma pessoa ou de uma mulher, o primeiro é estado emocional comprometido. Toda mulher que sofre um aborto, seja ele por causa natural, ou seja ele por uma causa provocada, passa por esse estado, o estado emocional comprometido, a ponto desse estado emocional comprometido levar aquela pessoa, aquela mulher, ao estado mais profundo de depressão. Esse estado emocional ele fica tão comprometido que a pessoa ela pode ter um choque depressivo, ou ela ficar depressiva por muito tempo. O segundo estado que um aborto ele deixa uma pessoa, ele deixa uma mulher, é um estado de tristeza, seja ele por espontâneo, um aborto espontâneo, ou seja ele provocado. Há um sentimento de tristeza, porque quem sofreu um aborto espontâneo fica pensando: puxa, eu sofri um aborto espontâneo, eu queria tanto esse filho. Agora, no caso da pessoa que ela provoca um aborto, ela provoca tristeza em pessoas que estão ao seu redor. Agora, o terceiro estado que um aborto, ou um estado negativo que o aborto provoca na mulher, é o estado de revolta. Quando provocado, ele provoca o estado de revolta. A pessoa que ela sofreu um aborto, ela fica revoltada, ela não queria passar por aquela situação. Há uma revolta, um sentimento de revolta muito grande no seu coração. E no caso da pessoa que provoca o aborto, ela promove um estado de revolta na vida de outras pessoas. Como por exemplo, você pode já uma hora ter ligado a sua televisão no noticiário, alguém estava lá falando uma clínica de aborto de alguém que provocou um aborto. Isso causou uma revolta no seu coração. Então esse terceiro estágio do aborto também é um estado muito terrível. O quarto sentimento, o quarto estado que um aborto provoca é um sentimento de culpa. A pessoa que ela sofreu um aborto natural, ela fica se culpando. Se eu tivesse me cuidado mais, se eu tivesse me precavido mais, se eu tivesse feito alguma coisa melhor, se eu tivesse procurado um médico melhor, se eu tivesse procurado às vezes a medicina mais, então a pessoa fica ali no estado de revolta. E no caso da pessoa que provocou o aborto, ela provoca ou ela promove esse estado de revolta na vida de outros que estão à sua volta. Agora, o quinto estado é só para aquele estado de causa provocada. Por quê? Porque esse estado é o estado que nós conhecemos como estado de rebeldia. A pessoa, quando quer provocar um aborto, não tem quem tira a mente dela. Se eu estava vendo uma reportagem e a moça ela queria fazer um aborto de qualquer jeito, ela queria tirar aquela criança que estava no seu ventre, e ali ela ficava: eu vou tirar, e a família vinha e falava: não faz isso. Alguns orientadores, psicólogos, chegou diante dela e disse: não faz isso, mas ela estava tomada um sentimento de rebeldia tão grande que ela dizia: não adianta vocês quererem me iludir, eu vou fazer e pronto, acabou. Então esse quinto estado é o estado da rebeldia. O sexto estado, e esse aqui também é mais para o estado provocado do aborto, é o estado espiritual comprometido. A pessoa que ela provoca um aborto, ela fica com o seu estado espiritual comprometido. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é contra esta prática. A saber, se você olhar para a Bíblia Sagrada, Deus ele já tem negócio com a raça humana, com a humanidade, com o homem e com a mulher, desde o ventre da mãe. Se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver Rebeca tendo um diálogo com Deus e questionando por que havia aquela contenda
no seu ventre. Deus olha para ela e diz: olha, minha filha, vou dizer uma coisa para você. Esse estado de luta dentro do seu ventre é porque 2 nações tem aí dentro do seu ventre. Então Deus já estava dizendo a ela: eu tenho um negócio com as crianças dentro do seu ventre. Se você olhar para o livro de Jeremias, você vai ver o diálogo de Deus com o profeta, e Deus vai dizer: olha, Jeremias, desde a madre da tua mãe eu te escolhi, e lá dentro mesmo eu te santifiquei, e ainda mais as nações eu tenho te dado por herança. Ou seja, Deus tinha negócio com Jeremias lá dentro da madre da mãe dele. Se você pegar a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, você vai ver o profeta, o salmista Davi dizendo: olha, lá na madre da minha mãe tu teceste os meus ossos. Ou seja, ele está dizendo: lá na madre da minha mãe eu já tinha vida e tinha vida com Deus. Aleluia. Então esse estado provocado do aborto, ele deixa o estado espiritual comprometido. Eu vou parar nesse 6 tópicos, porque ele vai dar tempo de eu colocar os outros. E por que eu estou colocando o sentimento da alegria de um filho? Porque eu estou aqui colocando o sentimento de alegria do nascimento, e eu estou dando paradoxo aqui daquilo que é o sentimento contrário que provoca o aborto. Porque o tema da palavra que Deus me deu, e eu temi quando ele me deu esse tema, irmãos. Eu confesso para você que a minha perna ficou bamba. Eu falei: como eu vou colocar isso diante da igreja, Senhor? Eu não sei como eles vão receber, mas o Senhor falou: olha, recolha a sua insignificância, prega que eu estou mandando, é eu que te escolhi, te chamei, e faça isso que eu estou mandando. Então, esta noite, meu irmão, eu quero pregar esse paradoxo de uma coisa a outra, do nascimento para o aborto. É porque eu quero pregar esta noite, me substanciando ao tema: a igreja viva e a igreja abortada. Por que não dizer a igreja viva e a igreja doente, para acoplar aí o que o teatro abordou aqui nesta noite? Por que nós não pegarmos um gancho aí? Como você quiser, ou a igreja viva, eu vou usar a igreja abortada, ou a igreja do aborto. Eu quero falar primeiro de algumas características da igreja viva, porque se a igreja viva, a igreja que nasceu com vida, ela provoca um sentimento de satisfação nas pessoas, ela provoca um sentimento de alegria no coração de Deus. A igreja do aborto só entristece. A igreja do aborto só deixa o coração de Deus triste. A igreja do aborto só deixa o coração de Deus angustiado. Mas deixa eu colocar aqui para você algumas características, por favor. A igreja viva cresce, pois ela está viva, ela tem vida. Por que ela cresce? Porque ela come o pão da palavra e bebe do Espírito de Deus. A igreja viva, ela é obediente, ela cumpre as ordens do Pai. Mateus capítulo número 28, na ordenança: e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco até a consumação do século. A igreja viva, ela faz questão de ser obediente. Ela é uma igreja ativa, ela é uma igreja que está em constante obediência com o Pai. A igreja viva, ela é uma igreja que gosta de orar. É uma igreja apta para orar. É a igreja da oração. A igreja do aborto não. A igreja do aborto é mais ou menos como essa tipologia que foi usada aqui. A igreja do aborto não tem compromisso com a oração. A igreja do aborto, ela não se preocupa na oração. Mas a igreja viva, ela tem compromisso com a oração. Atos dos Apóstolos capítulo número 2 diz que antes da igreja ser cheia do Espírito Santo, a igreja estava reunida e com um propósito, unânimes em oração. Antes de ser batizado, estavam orando a Deus. Capítulo 12 diz que certa feita Pedro estava preso, só que tinha um propósito. Lá na casa de Marcos, a igreja fazia contínua oração. A igreja estava orando. Sabe o que aconteceu quando a igreja estava orando? O anjo do livramento foi enviado até a prisão, porque a igreja estava orando, abriu as portas do cárcere, colocou Pedro para fora, e o nome do Senhor foi glorificado. E eu quero dizer aqui, eu vou começar a dizer esta noite, porque eu já estou emocionado pelo Espírito de Deus a te dizer isso. Quando eu comecei a parafrasear esse texto, eu comecei a sentir de Deus de te falar isso. Nós sabemos que há uma especificação de anjo. Cada anjo tem a sua função. Tem anjo, por exemplo, que ele é mensageiro. É o caso
24 horas por dia, noite e dia, não para em nenhum momento dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles não param de adorar, eles foram criados só para adorar a Deus. Então nós sabemos, já entendemos, o pastor ensina isso aqui direto, todas as vezes nos cultos de ensinamento, que tem, cada anjo tem a sua. Agora tem um anjo, irmão, que ele é específico, o nome dele é Miguel. Miguel, ele só entra no momento de batalha e no momento que ninguém consegue resolver. Quando ninguém consegue resolver, é que nem o caso do anjo que foi enviar mensagem. Ele foi tentar passar, levar a mensagem para Daniel, mas não conseguiu. O que aconteceu? Ele retorna para, aleluia, as mansões celestiais, e quando ele chega lá, Jeová já entende tudo. Quando ele chega lá, Jeová fala assim: Deus, já entendi tudo, não conseguiu, né? Mas espera aí que eu vou aqui chamar alguém que vai resolver esse negócio. Há um prato no céu dizendo agora: Miguel! Quando Miguel escuta, aí é diferente, ele não vai levar a mensagem, mas quando Miguel escuta, ele desembanha a sua espada e diz: fala, Senhor, é para matar quem? É para ferir quem? É para descer em bola real? É para dar livramento para quem? É para salvar quem? É para descer aonde? Enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: tem pessoa que precisa do anjo mensageiro esta noite. Tem pessoa que precisa do anjo mensageiro. Tem pessoa que precisa aprender com o anjo da adoração. Tem pessoa que precisa do guardião para guardar ele. Mas tem pessoa que Deus já delegou Miguel para batalhar a causa dele. Em nome de Jesus, ele está olhando a sua causa esta noite. A igreja está orando. E o porquê a igreja está orando? A Bíblia diz que Deus enviara o anjo do livramento. Aleluia. A igreja viva, irmãos, ela tem uma característica muito interessante. Os seus pensamentos e sentimentos são só. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 32, diz que grande era o número da multidão dos que criam. Só que tem uma coisa: nada do que possuíam era propriamente seu, ou nada do que possuíam, as coisas do que possuíam era sua própria, mas tudo lhe era comum. A igreja viva, os pensamentos e sentimentos são só. Ninguém trabalha por si só. Não é aquela coisa bagunçada, um trabalha, é todo mundo um por si, não. A igreja viva, ela é unida, ela sabe que o seu pensamento, o seu sentimento tem que ser um, a sua alma e o seu coração tem que ser um, e só sendo um, Deus delega a bênção e a vitória para sempre. É por isso que essa igreja tem crescido tanto, é por isso que essa igreja tem sido uma bênção na terra dos viventes. É por isso que aonde você passa, onde tem uma igreja, Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, e eu falo isso sem demagogia e sem querer puxar sardinha também, o irmão sabe disso bem melhor do que eu. Quando passa num lugar que tem Assembleia de Deus, diz: essa igreja é uma bênção. Os irmãozinhos, essa igreja é uma bênção. Essa igreja é uma bênção. Por quê? Porque ninguém trabalha de qualquer jeito, tudo bagunçado. O coração e a alma é um só. E por isso Deus vai dando a bênção e delegando a vitória para todos sempre. A igreja viva, ela cresce todos os dias. Ela tem saúde espiritual de sobra. A sua saúde é eminente e evidente aos olhos de todos. Oh, meu Deus do céu, que alegria, né? A gente entra aqui e eu disse à minha esposa: é porque nós fomos enviados mesmo. Porque dá uma vontade de ficar, dá uma vontade de entrar aqui e ficar aqui, dá uma vontade de não voltar mais. Por quê? Por conta disso, porque a saúde espiritual da igreja é muito. E também não volto porque eu amo meu povo lá, e a saúde espiritual lá tá boa peça também, viu? Eu não estou voltando por falta de, estou dizendo isso por falta de saúde espiritual, não. Estou dizendo porque como é bom a gente entrar numa igreja que tem saúde espiritual. Como é bom, eu tenho participado por aí de alguns cultos, e até tenho me privado de alguns. Por quê? Porque não age como igreja viva, age como a igreja do aborto. É uma bagunça, né? Todo mundo quer falar na hora do culto, todo mundo quer mandar, não tem reverência, é um culto prestado de qualquer forma, mas a
igreja viva não, ela cresce todos os dias, sustentada na rocha, tem saúde espiritual de sobra, porque o próprio Deus, Ele mesmo acrescenta. Atos dos Apóstolos, por favor, abra aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha para você ver a característica da igreja viva. Capítulo 9, no seu verso de número 31, olha o que diz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Meu Deus do céu, que coisa linda! A igreja que tem saúde, a igreja viva, olha o que acontece com ela. Ela tem paz, a igreja, ela cresce edificada, caminhando no temor e no conforto do Espírito Santo, e por conta que ela está no temor, por conta que ela tem paz, e por conta que ela anda edificada no Espírito Santo, o próprio Deus acrescenta em números. Eu ouvi o pastor dizendo na manhã de domingo que era apenas 15 pessoas quando começou. Hoje já está aproximadamente 750 para cima, um número aí mais ou menos aí. Por que cresce tanto? Porque tem saúde espiritual e nasceu com vida. E aí Deus vai abençoando e vai promovendo o nome dele sobre a igreja. A igreja viva, deixa eu correr para me terminar agora. A igreja viva, ela presta culto racional, tem ordem em seus cultos. É o que eu acabei de dizer. A igreja viva, ela tem essa característica. Ela se preocupa com o culto. Ela sabe que o seu culto não é culto para homens. Ela sabe que a prestação do seu culto não é a demônios. Ela sabe que a prestação do seu culto não é a imagem de escultura. Ela sabe que a prestação do seu culto é ao Deus vivo, soberano, que está no trono e está olhando constantemente a oração da igreja. Então ela sabe que ela tem que prestar o culto como igreja viva. Agora, tem muitas igrejas que têm perdido essa característica. Tem muitas igrejas que não têm prestado o culto racional. Então é importante nós frisarmos, até na Bíblia. Por que é importante frisarmos? Porque até na Bíblia nós encontramos igreja viva, que nasceu com vida, mas que agia como igreja abortada. Agia como a igreja do aborto. Caso quer ver de quem? Da igreja de Coríntios. Você pega a carta do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, você vai ver que era uma igreja cheia de talento, tinha dom, a igreja tinha revelação, a igreja tinha língua estranha, a igreja tinha doutrina, a igreja, ela tinha tudo ali, todas as características de uma igreja viva, que nasceu com vida. Só que os seus membros agiam como a igreja do aborto, agia como uma igreja abortada. Então o apóstolo Paulo, bem usado por Deus, ele vai trazer conselhos a essa igreja. É só você ler a carta de Paulo, você começa lendo, do capítulo 5 em diante, você vai encontrar alguns conselhos do apóstolo Paulo. Como, por exemplo, no capítulo 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo repreendendo a igreja sobre a imoralidade. Havia ali no começo do verso, você já vai ver, que havia ali como filhos que queriam possuir a mulher do pai. Era a igreja, estava dentro da igreja. Ele falou: olha, tenho ouvido por aí indícios de fornicação, há princípios de pecado dentro da igreja, como alguém que queira possuir a mulher do seu próprio pai. E o apóstolo Paulo vai trazê-lo para eles, orientando eles, dizendo: olha, vocês são da igreja viva. Em minhas palavras, vocês fazem parte da igreja viva, vocês não foram abortados. Se você pegar no capítulo 6, você vai ver ele falar sobre os litígios entre irmãos, sobre a picuinha. Olha, tem entre vós contenda uns com os outros. O que vocês vão fazer? Levar ao tribunal dos injustos ou levar ao tribunal dos justos? Ele começa ali a fazer uma orientação sobre as intrigas que havia ali. No capítulo 7, você vai ver que tinha problemas na igreja com o casamento. Então ele traz uma instrução e uma orientação sobre o casamento, dizendo: olha, vocês fazem parte da igreja, vocês são a família da igreja viva, não podem agir como a igreja do aborto. No capítulo 8, você vai ver ele dando ali orientações sobre as coisas sacrificadas. No capítulo 9, ele vai falar sobre o direito dos apóstolos, que havia questionamento sobre a vida dos apóstolos, podia casar, se podia obter mulher ou não. No capítulo 10, você vai ver ele repreendendo a igreja sobre os limites da liberdade cristã. Ele está ali orientando a igreja
convém. Ele está dizendo, olha, eu até posso, porque eu tenho liberdade do livre-arbítrio. Eu até posso beber um vinho, posso, mas não vou. Por quê? Porque isso não convém à santidade ao Senhor. As mulheres, pode até usar uma roupa sensual, o livre-arbítrio, pode, mas não convém fazer isso, porque vocês fazem parte da igreja viva. Vocês podem aí ter contenda, o livre-arbítrio, até vocês podem dizer que sim, mas cuidado, vocês fazem parte da igreja viva, e a igreja viva não se embaraça, a igreja viva está de pé, a igreja viva, ela não tem negócio com o mundo, a igreja viva, ela não compartilha das profanações mundanas, a igreja viva, ela não se contamina com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, acorda, crente de Coríntios, que vocês fazem parte da igreja viva, vocês nasceram com vida, para de agir como a igreja do aborto. No capítulo 11 era tão triste a coisa, que no capítulo 11 você vai ver uma referência dele falando sobre a Santa Ceia. Tinha ceia lá, irmãos, só que havia uma bagunça, fazia-se aquele ato sem discernimento do que fazia. O apóstolo Paulo diz, rapaz, tem que dar uma orientação para vocês. Olha, vocês estão fazendo isso sem discernir, isso está prejudicando a vocês. É por isso que há entre vós muito fracos e doentes, e não são poucos os que dormem, ou seja, não são poucos que estão morrendo aí. Por quê? Porque vocês estão agindo igual a igreja do aborto. Mas aí, irmãos, quando eu abro no capítulo 14, e aí eu queria que eu partir para o final da mensagem, capítulo 14, olha só, o apóstolo Paulo, ele sente de orientar a igreja de Coríntios como que tem que se prestar o culto. Ele está dizendo, vocês nasceram com vida, vocês são o propósito do coração de Deus, agora as atitudes de vocês estão sendo como a igreja do aborto, e Deus não está gostando nada disso. Então eu vou ensinar vocês, o apóstolo Paulo, em minhas palavras, tá, irmão? Se eu ver a Bíblia, eu vou ensinar vocês como tem que ser, porque eu vejo que vocês têm dons, eu vejo que vocês aí têm doutrina, eu vejo que vocês aí têm tudo para crescer. Então eu vou só dar uma orientação. Olha o capítulo 14 e o verso 26, o que ele faz. Olha o que ele fala: que fazer, pois, irmãos, quando você unir, um tem, o outro, este traz, aquele outro, e ainda outro, seja tudo feito para edificação. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não são a igreja do aborto, vocês precisam fazer tudo isso, e vocês precisam promover edificação entre vocês. Quem sabe alguém olhou para a carta do apóstolo Paulo e disse, agora, nós não vamos alotear mais, nós não vamos profetizar mais, nós não vamos falar mais língua estranha na igreja. Aí o apóstolo dá a sua réplica. Olha o 14:39 o que diz. Olha o 14:39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Olha o 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e... Olha o apóstolo Paulo ensinando. Vocês precisam agir como igreja viva. A igreja viva, ela presta culto racional, um culto com ordem e um culto com decência. É por isso que eu disse, vou tornar a dizer. Eu estava aqui contemplando o culto, embora tenha chegado atrasado por conta da chuva. Eu estava aqui vendo, cada um espera a sua hora, cada um espera o seu momento, a sua oportunidade. E eu tenho observado por esses dias que eu estou aqui, cada grupo que vem apresentar-se aqui à frente, um louva, adora, o povo que está sentado dá glória a Deus. Aí a gente vê que não tem aquele sentimento de disputa, porque o que está aqui na frente volta, senta, e quando o outro grupo é chamado, aquele grupo que está lá na frente, mesmo sentado, começa a adorar a Deus. Tem os salmos, os cantos da harpa, tem os hinos em adoração, os músicos esperam o seu momento, até o momento da reverência e a reverenciar-se a palavra. Então, meu irmão, nós estamos bem servidos. Isso aqui é para a igreja abortada, mas essa igreja está servida. Por quê? Porque essa igreja é a igreja viva, presta culto racional. É por isso que a mão de Deus tem sido aqui. É por isso que você olha e fogo cai. É por isso que um desses irmãos vem aqui só de pegar o microfone e falar, ô irmão, Deus está aqui, o fogo incendeia na igreja. Por quê? Porque Deus trabalha com ordem. Deus gosta de ordem. Deus gosta que preste culto organizado. É por isso que quando alguém vem aqui mesmo humildezinho nas suas palavras, às vezes não tem
viva esta noite para a glória a Deus. Os seus cultos têm ordem e são prestados com decência. Agora, deixa eu deixar aqui somente algumas referências sobre, e não vou me aprofundar, só para nós finalizarmos a mensagem. Agora, diferente é a igreja do aborto. A igreja do aborto, ela é totalmente contrária à igreja viva. Por quê? Porque a igreja do aborto não nasceu. Agora, a primeira característica de uma igreja abortada, ela não tem vida. Por isso não cresce. Você passa por aí, você vê aquelas portas abertas, você vê ano, entra ano e sai ano. Aí você contempla, tem a placa da igreja, só que não cresce. É todo ano a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todos os cultos a mesma coisa, não tem crescimento. Você olha e fala, opa, tem alguma coisa errada ali. É a característica da igreja do aborto. Não cresce. Por que ela não cresce? Porque ela não tem saúde espiritual. A sua saúde espiritual é fragilizada, é fraca. Por quê? Porque ela foi abortada. O segundo tópico aqui que eu quero deixar para você é o estado triste que a igreja abortada ela se encontra. O seu estado é triste e também o estado dos seus membros. Eu me lembrei, quando eu fui colocar esse tópico aqui, que o senhor pediu para eu colocar, eu me lembrei quando eu estava em Confeitos, fazia mais ou menos uns 8 meses que eu havia chegado lá. Eu estava em uma manhã de consagração, eu fui para a igreja me retirar lá e eu deixei metade da porta da igreja aberta, que eram aquelas portas de correr, eu deixei metade aberta. Eu estava orando. Quando de repente eu estava orando, eu me levantei da oração, eu vi quando entrou o Senhor chorando, e chorando muito. E eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Em que eu posso me ajudar? O que eu posso ser útil? Eu posso orar pelo senhor? O senhor é crente? Ele disse, eu sou crente. Você é crente há quanto tempo? Eu sou crente há muitos anos. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou num estado de tristeza tão grande, e eu estava agora mesmo subindo ali para a estrada, porque eu propus no meu coração me jogar debaixo de um caminhão. Eu quero acabar com a minha vida. Eu detectei que aquele homem fazia parte da igreja do aborto, porque o seu estado era triste, a ponto de lhe lançar numa depressão profunda. Ele precisava de socorro, ele clamava por socorro. Eu disse, mas o senhor não está numa igreja, o senhor não é crente, Jesus não te salvou, a Bíblia está cheia de promessa para o crente, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, pastor, o senhor não sabe, o estado lá é triste, nós não aprendemos nada, as coisas não vão para frente, passa ano e entra ano, eu não cresço espiritualmente, minha família não cresce espiritualmente, é uma bagunça dentro da minha casa. Eu logo identifiquei que aquele homem fazia parte da igreja do aborto. Quando eu fui ver o estado, a característica daquela igreja, era uma igreja bem mal falada na cidade, um pastor bem mal falado na cidade. Eu falei assim, eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós oramos por ele, Deus deu vitória a ele, até hoje ele está lá na cidade dando glória a Deus. O estado da igreja do aborto e dos seus membros é um estado triste. O terceiro estado da igreja do aborto é os seus membros são revoltados. Há uma revolta dos membros. Você passa, Pai do Senhor, não olha, não dá paz, não cumprimenta, né? É aquele povo revoltado, é aquele povo cheio de revolta. Por quê? Porque faz parte da igreja do aborto. É triste dizer, mas tem, viu, irmão? Igreja doente como essa que foi aqui esta noite expressada com o teatro. O quarto tópico aqui, irmãos, que eu marquei, é o estado dessa igreja abortada, é o estado de rebelião. Porque geralmente a igreja do aborto, ela é levantada, ou ela é regida, geralmente, por obreiros ou membros de alguma igreja, uma denominação séria, que se rebelou, não teve paciência, não teve caráter, não teve ali paciência para ficar debaixo da autoridade de um pastor, de uma liderança. Então ele se rebela, ele abre ali, coloca uma placa e diz, aqui vai ser a minha igreja. É a igreja dos rebeldes, a igreja dos rebelados, é a igreja que não vai para frente, é a igreja do aborto. Então o quarto estado dessa igreja é esse, é um estado de rebeldia, porque geralmente é isso que a igreja do aborto ela promove, o estado de rebeldia. O quinto e último tópico que eu marquei aqui, a igreja do aborto, ela é uma igreja soberba, ela acha que tem o que não tem e acha
que é aquilo que não é. E isso nós encontramos. Talvez você diga: pastor, o senhor está respaldado pela Bíblia para falar sobre a igreja abortada? Estou. Capítulo 3, verso 14 de Apocalipse vai dizer a carta às 7 igrejas da Ásia. A última igreja foi a igreja de Laodiceia. O Senhor envia uma carta àquela igreja e ele começa a repreender aquela igreja. Eu queria que, para finalizar, para o coral já cantar, louvar, adorar a Deus esta noite, eu queria que nós fôssemos lá no capítulo 3, para nós terminarmos aqui lendo a característica, uma característica final da igreja do aborto. Olha o que diz, em nome de Jesus Cristo, a carta da igreja de Laodiceia, no verso 14. Só quem achou, diga amém. Amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto. Olha que interessante, olha o que Deus diz para ele: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires. Olha só ele falando aqui da característica da igreja viva: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que sabe o que ele está dizendo a essa igreja? Vocês estão me causando náusea, a ponto de eu ter vontade de vomitar vocês da minha boca, a ponto de eu abortar vocês para fora, porque eu não estou aguentando as atitudes de vocês. Aí ele começa a dar conselhos a essa igreja, para essa igreja sair daquele estado para passar para um estado de vida. Então ele se preocupa com o estado de morte, o estado doente daquela igreja. Ele está preocupado e ele quer que aquela igreja passe da morte para a vida. E ele traz conselhos para aquela igreja. Então a igreja, irmão, essa igreja de Laodiceia, ela era a característica da igreja abortada. O povo soberbo, o povo de coração duro, o povo que achava que não precisava de Deus, um povo que achava que tudo que tinha para suas próprias forças. Característica de igreja abortada, porque a igreja viva, ela sabe que a sua dependência está em Deus. A igreja viva, ela sabe que precisa de Deus. A igreja viva, ela sabe que ela precisa da mão de Deus. A igreja viva, ela sabe que se Deus não tiver no negócio, nada dá certo. A igreja viva sabe que para o milagre acontecer, Deus precisa estar entronizado dentro dela. A igreja viva sabe que para o seu crescimento sustentável, Jesus precisa estar com ela. A igreja viva sabe que para o seu crescimento saudável com saúde, ela precisa estar com Deus, cheia de Deus, da unção de Deus. Eu não vou pregar mais. Se nós somos a igreja viva, é momento de levantarmos a mão agora. Falou com a sua vida essa palavra? Nossa, Deus falou comigo também. E eu tenho certeza que falou com a sua vida. Não deixe de compartilhar e curtir. Deixa o seu comentário. Eu vou em alguns lugares e aí as pessoas falam assim: missionária, eu assisti o Compartilha e eu estava a ponto de tomar uma decisão, eu estava a ponto de entrar em um divórcio, e quando eu assisti o Compartilha, Jesus entrou e mudou todo o meu pensamento, meu modo de pensar. Eu estou recebendo através do meu Facebook mensagem falando, pedindo oração, pedindo para a gente cooperar nas igrejas, mas eu quero que você deixe o seu comentário no Compartilha, no Facebook. Compartilhando Jesus, tá? Você entra lá e aí você deixa o seu comentário, você deixa o seu pedido. Tem novidade chegando por aí. Deus falou com a sua vida, eu tenho certeza que você vai alcançar outras vidas também. Fica com Deus e fica com essa palavra. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. E Deus abençoe. Compartilhando Jesus.